Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 20 de fevereiro. Agora na Espanha são 10 horas e 59 minutos. No Brasil, 6 e 59 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam a violência da movimentação. A BTC beijou aqui a lower para depois voltar a estressar as uppers. Um movimento tipicamente liquidatório. Na verdade, isso é para poder encher a rede e dar uma tarrafada nos sardinhas. Se a gente olhar aqui a relação de shorts versus long, vocês vejam que tinha muita gente shortada. Agora com essa mega liquidação, isso aqui na madrugada chegou a estar, aqui na Kraken chegou a estar 82% de shortados, e agora com esse pump da BTC em direção às uppers, diminuiu bastante, ó, rapidamente. Depois de liquidar, rapidamente começa a aumentar a posição de shortados, mas vocês vejam que isso aqui diminuiu bastante. Houve um efeito liquidatório brutal nos últimos minutos, né? Porque na verdade a BTC tá dando um pump. Se eu botar aqui nos 5 minutos no intraday, vocês vejam que a gente pulou na madrugada de 23.848 e agora tá 29.944. Tá indo para romper a máxima aqui de ontem, que fez 25.192. Tá bonita a movimentação da BTC. No intraday tá dando bons trades. Todos os sinais no copy trade já fecharam no gain. Daqui a pouco eu vou ofertar sinal na sala de sinais. Também com certeza vai fechar no gain. Só vou achar um ponto seguro. No copy trade já fecharam mais de 8 sinais no lucro. No diário, a gente segue ali caminhando em direção ao nosso target em 30 mil dólares, abrindo mais um candle comprador. A BTC basicamente transita por cima da linha superior do canal de Keltner. Na projeção no diário, a nebulosidade segue com uma bela espessura. A BTC, na verdade, só vai parar quando bater em 30 mil dólares, que é essa congestão aqui. Eu lembro e repiso para vocês, no gráfico mensal. Deixa eu botar aqui no gráfico. Aqui é o DXY do dólar norte-americano, que não para de cair no mensal. Aqui no gráfico mensal da BTC, tem muita gordura para queimar até a gente bater na mediana do canal de Keltner, que tá lá em 28.700 e tal, quase 29 mil. Na seara fática, o CEO da Binance, o CZ, diz que a corretora está sob ataque de reguladores, mas respeita completamente a legislação e o compliance norte-americano, e que tudo vai redundar ou num grande acordo ou na revisão dos procedimentos da corretora, que ninguém precisa ficar preocupado. E o valor de um ecossistema criptográfico tem relação direta com a base de usuários desse mesmo sistema. Por que uma Binance Coin, que é o gás da Binance Smart Chain, da Binance Chain, vale o que vale? Vamos ver quanto é que está o market cap agora da BNB. É a teoria das redes que explica o valor de um Meta Facebook, né, que mudou de nome, ou o valor de uma rede Ethereum. Deixa eu ver quanto é que vale a BNB nesse momento. 50 bilhões de dólares, 50 bi, 168 milhões de dólares. O valor de uma rede tem relação direta com a base de usuários dessa rede. Na verdade, a teoria de Metcalfe diz que o valor de uma rede cresce na razão do quadrado da base de usuários dessa mesma rede. É por isso que ninguém precisa se assustar com alguns ecossistemas caminhando para valer mais de $1 trilhão, como por exemplo a blockchain da Bitcoin, que está caminhando forte para valer mais que uma Apple na próxima pernada de alta. Ninguém precisa se assustar, porque a própria Apple, o valor dela é calculado na razão do quadrado da base de usuários. A Apple vale trilhões de dólares justamente porque existem bilhões de usuários que compram naquele ecossistema, naquele iOS, e acabam entregando para o faturamento bruto da Apple 30% de qualquer bem ou serviço adquirido via o app do iOS. Ou seja, o valor da Apple tem relação com a base de usuários do iOS. Ela vale muito mais em função daquele ecossistema do que qualquer outra coisa. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a reunião
entre a diplomacia americana e chinesa só piorou as tensões. O secretário de Estado Antony Blinken se reuniu com o conselheiro de Estado chinês Wang Yi, trocaram farpas sobre praticamente tudo, desde a história dos balões espiões até Taiwan, passando pela Coreia do Norte e eventual apoio à campanha russa na Ucrânia. O fato é que a reunião terminou muito pior do que começou. Enfim, vamos ver se essa crise global não eventualmente desescale. Um aumento das tensões sino-americanas é bom para a BTC, porque aumentam os gastos militares, explodem os respectivos orçamentos e com isso a BTC vai caminhando resiliente em direção a um patamar de $1 milhão. E a Rússia e China controlam a segurança alimentar global. Uma carga presa por meses no porto de Roterdã deu conta da ponta do iceberg, que é tentar punir a Rússia em razão das sanções impostas pelo Ocidente. O fato é que um país como Malawi não conseguia plantar porque as 20 mil toneladas métricas de fertilizante russo estavam presas lá no porto de Roterdã, na Holanda. Ou seja, nem o Brasil consegue plantar hoje sem os fertilizantes russos. Ou seja, gente, o Ocidente descobriu a duras penas que a segurança alimentar do planeta ela sim está nas mãos de russos e chineses. E um alerta dos Estados Unidos à China sobre a eventual ajuda em termos de armamento em favor da Rússia pressagia uma mega divisão global. O Antony Blinken reforçou que Washington não vai aceitar uma ajuda armamentista chinesa em prol da Rússia. E o secretário de Estado chinês deu de ombros e não tá nem aí para os Estados Unidos. Vem coisa aí. E nessa crise geopolítica, financeira, militar global, a BTC segue resiliente, caminhando para romper o seu topo aqui, romper $25 mil e bater lá em $30 mil, que é o target da onda 1, da nossa onda 3, desculpa. Depois vai se desdobrar numa onda 4 e numa onda 5 vai passar de 40 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, que resolveu colocar as manguinhas de fora, por assim dizer. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.